Meus irmãos, boa noite. Boa noite a todos, graças e paz. Amém. Sejam bem-vindos. E Marcelo me deu esse privilégio de compartilhar da palavra, através do pastor, através do Senhor mesmo. Então eu quero pedir para que Ele me use, para que Ele faça aquilo que a mensagem dele que está guardada no coração dele seja, através da minha boca, uma via para alcançar o coração de vocês. Não sou um super pastor, não sou um pouco pastor, mas sou alguém que tem um coração para Deus, e Deus, Ele ama aqueles que têm um coração para Ele. Eu coloquei um PowerPoint aqui para ficar numa dinâmica mais de aula, menos de pregação, porque eu me sinto melhor, e se eu puder, eu queria pedir a permissão de descer daqui também. Se eu posso? Vai sair o vídeo? Não, eu vou ficar nessa região aqui. Deus é bom. Amém? Amém. Vou contratar um colega ali para passar o meu slide, porque eu ainda não tenho o botãozinho, mas para as próximas vezes nós vamos profissionalizar. Então, irmãos, pode voltar. Essa é a aula número 3. Eu nunca ministrei sobre isso antes, nunca ministrei sobre cruz, amor, libertação, demônio, mas sobre o céu em si eu nunca tive o privilégio de ministrar. E quando a gente fala de céu, às vezes as pessoas podem ter medo, às vezes as pessoas podem ter receio, às vezes elas podem nem saber o que está falando, até dentro da igreja ela nem sabe o que está falando de céu, mas qual que é o céu? Então nessa aula aqui a gente vai decorrer sobre um pouco desse assunto, o que é o céu. O texto áureo dessa palavra está lá em Filipenses 3:20, que diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A verdade prática que nós vamos abordar é que o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança. Ou seja, o céu é uma promessa e uma legítima esperança para todos aqueles que creem no Senhor, mas antes do céu existe uma vida para ser vivida aqui nessa terra, que a gente não pode viver de uma maneira leviana, de uma maneira sem marcar as pessoas, e que dentro desse processo que a gente possa cumprir esse propósito que Deus estabeleceu aqui para nós, que a gente, nas adversidades, a gente em todas as dificuldades, todos os desafios que a vida nos coloca diante da gente, a gente tem que colocar isso como a única e legítima esperança. Então não importa nada o que aconteça com a gente, a nossa esperança legítima é que o céu é para nós. Amém? Aqui é a leitura diária, tá? Segunda, terça, quarta, quinta tem as citações aqui, eu não vou apegar muito aqui. Aqui eu tirei a parte da leitura bíblica. Se eu vou ler e depois a gente vai fazer a mesma dinâmica que é feita. Cada um vai pegar um versículo e vai pegar. Leitura bíblica em classe. Filipenses 3, 13, 14, 20 e 21 e Apocalipse do 21, versículo 1 ao versículo 4. Filipenses 3, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Apocalipse 21 diz: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus desceu do céu, adereçada como uma esposa ataivada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz dos céus que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais a morte, nem pranto, nem clamor,
nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém? Pode avançar? Queria que você fechasse seus olhos um minutinho só agora. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito da revelação venha se pousar, Senhor, sobre cada coração, sobre cada mente. Que essa palavra não venha ser entendida, Senhor, apenas como uma maneira conceitual, teológica, mas que ela venha com uma maneira viva, com uma revelação da parte do Senhor. O próprio Cristo revelado através da Sua palavra. Eu declaro que esse Espírito de revelação está aqui agora, em nome de Jesus. Amém? Introdução diz assim: ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. O que está falando nesse versículo? Que uma pessoa que não teve encontro com Deus, uma pessoa que não nasceu das águas, uma pessoa que não tem experiência com o Espírito Santo, ela não vai entender nada do que você está falando. Às vezes a gente vai querer falar para uma pessoa sobre o céu, sobre Jesus, sobre o que é após a morte. Muito pode acontecer num velório. Você vai lá e pergunta: não, mas agora ele está no céu. A pessoa não vê, não crê, e ela não consegue na cabeça dela conectar aquilo que você está falando para ela ficar em paz. Ela vai até ficar em paz porque você é uma pessoa de Deus e você manifesta a paz de Deus quando você chega em algum lugar. Mas ela não vai ter essa conciliação, essa revelação. Por quê? É impossível o homem natural discernir das coisas espirituais. Por isso, a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, a ponto de negar a sua existência. Quando vocês já falaram: nossa, você não crê em Jesus? Não. Mas você não acredita no inferno? Não, o inferno é isso aqui, ó, que nós estamos. O inferno já é aqui. Né? Quantas pessoas falam: não acreditam? Se a pessoa ela não acredita no inferno, ela não vai acreditar no céu também. Porque quando você fala de uma coisa, essa coisa ela sempre está ligada com a outra. Então não tem como a pessoa. Então por que a pessoa ela tem essa, entre aspas, ignorância? Primeiro, porque ela não nasceu de novo. Segundo, que se ela não nasceu de novo, ela não discerne das coisas do alto. Então se ela não discerne das coisas do alto, ela não sabe nem o que nós estamos falando. Então o nosso desafio é orar a Deus, pedir pedir o próprio Senhor na nossa vida, para que a gente possa, ao ministrar, aos irmãos evangelizarem, ao acontecer o evangelismo, esse Senhor vir como um punch, assim, sabe? De encontro com aquela necessidade daquela pessoa. Aí sim, ela vai querer interessar pela palavra, ela vai querer ter sede da palavra, ela vai ver que algo está acontecendo na vida dela, ela vai para o batismo, do batismo ela vai liberar, vai vivificar o espírito dela, e vivificando o espírito dela, ela vai poder discernir das coisas do alto. Então, é muito difícil a gente falar de eternidade para alguém que não é cristão. Tá? Contudo, ao cristão, é garantida a gloriosa promessa de desfrutar do céu como a sua morada de vida eterna com Deus. Eu estava pensando nisso hoje, e lá para frente fala de uma palavra chamada repouso, né? O céu é o nosso lugar de repouso, é o nosso lugar de descanso. Não sei se vocês já pensaram em querer que Cristo volte logo. Eu às vezes eu penso, irmãos. Não sei se sou eu que sou carnal, assim, que vem logo resgatar a gente desse mundo, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo fala: calma, tereis aflições, mas estarei contigo até a consumação do século. E aí ele já pega e já te pega na mesma frase, não deixa nem você terminar a frase. Então, ali em João 11, 25 e 26, fala assim, ó: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Por que Jesus estava falando isso aí? Isso aí é uma passagem próxima ali de Lázaro, que ele estava lá, né, com as suas irmãs, e a irmã não acreditou que Jesus ia ressuscitar Lázaro. Então era uma pessoa que era amiga, era da família, vivia junto, e naquele momento ela não estava com o espírito do discernimento ativado. Ela estava na carne, com certeza, o irmão havia morrido. Né? No segundo versículo, João 14, 2, 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for para vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que
onde estou, estejais vós também. Essa passagem é uma passagem muito abençoada. Porque o Senhor está falando, meu Pai tem muitas moradas. E Ele mesmo vai preparar um lugar para estar com a gente. É como se fosse um reencontro, assim, um reencontro romântico, né? Com tudo preparado, porque a vontade do Senhor é que a gente encontre com Ele. Terceiro, Atos 1:11. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Então, o pessoal ali em Atos, vendo Jesus, né, recuando, sendo elevado aos céus, fita os olhos deles, o pessoal teve que fazer uma exortação ali, falar, calma, que ele vai, mas ele volta. Pode passar. Primeiro tópico, o céu, o alvo de todo cristão. Definindo o céu. Aqui tem dois aspectos diferentes, tá? Um do hebraico e outro do grego. Do hebraico, a palavra chamaim. Não sei se é assim que pronuncia, mas é assim que eu vou falar, tá? A palavra hebraica chamaim, que significa céu, céus, que aparece em Gênesis 1:1, aparece 419 vezes no Antigo Testamento. Já o termo grego oranos, céu, aparece 280 vezes no Novo Testamento, com dois sentidos. O oranos, que está em Mateus 3:2 e Apocalipse 21:10, ele tem como significado o céu como firmamento, universo e atmosfera. Já o outro significado é céus siderais, estrelados, região acima dos céus siderais, sede da ordem das coisas eternas e perfeitas, onde Deus e criaturas celestiais habitam. Talvez você já falou, mas o que é espaço sideral? Você já ouviu falar, eu vou lá para o espaço sideral. Mas você não sabe definir. Se a pessoa do teu lado perguntar o que é sideral, você vai saber falar? Eu não sabia falar, por isso que eu pesquisei ali e coloquei ali embaixo. Então, espaço sideral é um espaço exterior, ou simplesmente o espaço é toda a área física do universo que não é ocupada por nada material. É um vazio. E nós sabemos que o universo ele é uma grande constância de expansão, uma grande entropia, não tem ordem aos olhos naturais, é desordem a todo momento. Mas as coisas de Deus visualmente não tem ordem mesmo, porque uma árvore é grande, a outra é pequena, uma fruta é pequena, a outra é grande. Deus não é igual a gente que faz janela quadrada do lado de janela quadrada, e dessa daqui tem que ser do mesmo tamanho dessa. Deus não trabalha desse jeito. Por isso que o espaço exterior é relacionado com isso, que é onde as coisas estão. Nas traduções da língua portuguesa, as palavras Shainim foi traduzida por altura. Se você for ver, essa palavra é algo mais natural. E o oranos já foi traduzida por algo mais elevado, algo que não tem a ver muito com a medição humana, não tem muito a ver com aquela forma humana de medir as coisas. Ambas as palavras Shainim e oranos foram usadas para se refletir a três locais distintos. O primeiro, ao céu atmosférico, que é esse céu que a gente consegue ver, que está ali a nossa atmosfera. O segundo é o universo ou firmamento dos céus, que é onde mostra ali Deus criando o sol, firmamentos, luzeiros. E já a terceira parte, que está lá em Isaías, Mateus e Apocalipse, ele fala sobre a morada de Deus. Então eu queria que o Nelson abrisse aí Deuteronômio 11, do 11 ao 17, para falar sobre essa parte do céu atmosférico. Aí outro irmão depois já pode pegar o Gênesis 1, 14, 15. Gênesis 1, 14 e Gênesis 15, 5. Peraí. Repete? Deuteronômio. Não, Gênesis. Gênesis 1, 14. 14. E o outro Gênesis 15, 5. E o outro Hebreus 1, 10. Vamos lá, Deuteronômio 11, do 11 ao 17. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales,
na chuva dos céus beberá as águas. Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. E será que, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporão e a serodia, para que recolhais o vosso grão e vosso mosto e vosso azeite, e darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Então esse primeiro céu atmosférico, você viu que não tem nada espiritual aí. A única coisa espiritual é que Deus ele vai mandar o provento do fruto do teu trabalho. Então ele está falando ali, ó, tem relva, tem monte, tem chuva, se você fizer, vai acontecer. Então esse primeiro céu é totalmente natural, esse céu atmosférico. Agora o universo ou o firmamento dos céus, Gênesis 1,14. Disse também Deus: haja luzeiros ou firmamento dos céus para fazerem separações entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Gênesis 15:5. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhes: assim será a tua semente. Então no primeiro Deus está dando uma organização, dividindo os dias, falando, ó, isso aqui eu estou fazendo para que seja dia, isso aqui eu estou fazendo para que seja noite. O tempo vai passar, vocês vão conseguir se guiar. O segundo, ali com Abraão, já é uma promessa. Abraão, olha, vai para fora e vai contar as estrelas. Então, o primeiro, no universo firmamento, ele organiza, ajuda o homem a se organizar e depois ele mostra uma promessa. E agora a terceira parte, que é Hebreus 1:10. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. E aqui mostra Deus fazendo aquele lugar para que o homem pudesse habitar. Então o primeiro é uma descrição, o segundo é uma instrução para o homem morar, e como ele vai morar num lugar sem promessa. Deus mostra como que vai organizar, dá uma promessa para ele, depois ensina ele como que ele vai fazer. E a terceira parte, que é a morada de Deus. Se alguém puder abrir Isaías 63:15, Mateus 7, do 11 ao 21, e eu leio o Apocalipse, ou alguém leu o Apocalipse da 3:12. Isaías 63:15. 15. Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação, onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? Mateus 7, do versículo 11 ao 21. Faltou um pedaço. O arruído das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo. (11 ao 21). 11 ao 21, por favor. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bem aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens os façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas,
mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura podem ser uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá fruto bom, corta-se e lança-se ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Amém. Obrigado. Apocalipse 3:12, para finalizar essa parte. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também meu novo nome. Então, aqui o primeiro céu é o atmosférico, como eu falei, é o céu natural que não tem muita instrução para viver, só tem uma direção. Vocês vão morar no céu, na terra, tem montanhas, vocês vão comer daquilo que eu mandar chuva. O segundo já é o firmamento. Existe uma luz, existe um sol, existe uma promessa, e vocês vão se guiar por isso para chegar na terceira parte, que é a porta estreita da aula passada, da aula retrasada do pastor. A terceira parte já é a ligação do mundo terreno, do mundo natural, para essa parte espiritual que a gente acabou de falar, a morada de Deus. Então começa ali em Isaías, mostrando Isaías, o Senhor falando através de Isaías. Já na parte de Mateus, ali no finalzinho do sermão da montanha, Jesus falando, eu sou o único caminho, eu sou a porta é estreita. E depois em Apocalipse falando, se entrou pela porta estreita, eu vou descer com a nova Jerusalém, porque você é o vencedor. Você passou por esse projeto, você passou por esse percurso, você concluiu a tua jornada aqui nessa terra. Amém? Pode seguir. O céu conforme o ensinamento de Paulo. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Não por acaso. Este céu está enfatizado nas cartas de Paulo como um lugar celestial, o lar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado ou de estar para sempre com o nosso Senhor. Gostaria que as irmãs lessem agora, para a gente dividir a 1 Tessalonicenses 4:17, Efésios 1, 3 ao 20, é um pouquinho mais extenso, e Efésios 2:6. Se alguém quiser, dos irmãos. Mas o 3 ao 20, é 3 e 20. 3 E 20. 3 até o 20. Até o 20. Isso. Até o 20. Pelo que eu estou entendendo ali, é 3 e o 20. É porque ele sempre abrevia quando ele põe Ah, quando ele vai tá. falar de um ao outro, é um traço. Ou Ah, é tá. assim direto. Tá, ou beleza. Então tá certo. É porque ele pega só a 3 parte específica. 3 e 20. Por favor. Artigo 19. 1 Tessalonicenses 4:17. A gente lê. Depois do Colossenses. Pode ler? Pode ler, irmã. 1 Tessalonicenses. 17, né? Isso. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Junto com eles, peraí, não me perdi que eu for. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Efésios 1, 3 e 20. 3. Bendito o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou
com todas as bênçãos espirituais e lugares celestiais em Cristo. 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Amém. Efésios 2:6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele usa muito essa palavra, regiões celestiais em Cristo Jesus. Todas as bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino de Deus. Mesmo que ainda não tenha ido para o céu, toda a vocação celestial presente no momento da sua vida. Ou seja, por mais que ele ainda não foi para o céu, ele já sabe, ele já foi transformado lá em Romanos 12, pela transformação da vossa mente, a metanoia, que ele agora já não é mais uma pessoa comum. Ele é um cidadão do céu. A partir do momento que existe essa revelação na cabeça do cristão, no espírito, né, que traz aquela revelação mesmo, ele já começa, ele deve já ter um comportamento como se fosse do céu. Por isso que a palavra de Deus fala que somos embaixadores do céu, né, aqui na terra. Estamos aqui, mas a partir do momento que nós estamos aqui, é igual quando vai lá tirar o visto para os Estados Unidos. É lá em São Paulo lá. Mas quando você chega lá é território americano. Então, a partir do momento onde você pisa na sua sala, na sua escola, em qualquer lugar que você no shopping, a partir do momento que você pisou, você é um representante do céu. E ali é um pedacinho do céu, porque através de você, o Senhor ele tá trazendo um pedaço do céu para nós. Então, o apóstolo Paulo, ele fala aqui da gente ter essa mente já preparada, mesmo estando arraigada aqui no natural, com a nossa mentalidade lá de cima. Dessa forma, o poder que está na nossa vida vem do céu e habilita a gente para vencer. Porque muitas vezes, às vezes eu estou lá no trabalho e falo, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso aqui agora? Você pega um projeto que você não sabe de onde veio, você não sabe como que faz, ninguém fez antes, você não tem nada para seguir, e a única coisa que você tem que fazer é, Senhor, abre a minha mente aqui, faz alguma coisa, me dá uma luz, faz alguma coisa. E parece não, né? O negócio encaixa, né? Por quê? Porque a gente desfrutando daquilo que nós vamos viver no céu aqui na terra. Isso você pode viver lá na sua faculdade, quando você fala, não vou sair com você, não vou para tomar cerveja não, porque a minha cabeça é lá do céu. Não vou casar, não vou praticar ato sexual antes do casamento, porque minha cabeça é lá do céu. Eu sei que todo mundo da minha turminha faz isso. Mas eu não sou daqui, eu sou lá do céu, então eu tenho que fazer outras coisas. Eu tenho que parecer também, né? Não basta só ser, eu tenho que parecer. E assim você vai desenvolvendo isso. É fácil? Não é fácil. Mas a gente consegue. Por causa dele, não por causa da gente. A gente não... Por nós mesmos, a gente não vale nada. Depois de ser salvo, não pertencemos mais a este mundo. Por isso o apóstolo Paulo nos ensina a seguir para o alvo. Ou seja, isso é uma linha de chegada que o atleta alcança o prêmio. 1 Coríntios 9, 24. Quem puder ler, por favor. E 2 Timóteo 4, 8. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm mais um só leve prêmio. Correi de tal maneira que os alcanceis. 2 Timóteo 4, 8. Coríntios ou Timóteo? Coríntios já leu. Acabou de ler. Foi a... Quer ler? Lê de novo se tiver outra versão. Essa versão... Foi você que leu. Alguém leu? 1 Coríntios, meu. Agora você 9, 24. Não, 1 Coríntios eu li agora, certo? Agora é 2 Timóteo 4, 8. Vamos lá. 2 Timóteo 4, 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Então, nessa primeira etapa, Paulo fala que nós estamos numa grande corrida, né? Assim como atletas, né?
Eu me inspiro muito, não pessoalmente, tá, gente? Me inspiro, mas eu admiro o atleta olímpico. É uma admiração que eu tenho pessoal, assim, pode ser de qualquer esporte, de qualquer país. Eu admiro esses caras, porque eles dão a vida em minutos ali. Eu gosto muito, eu até mostro pro meu filho o Bolt, né? O cara treina 4 anos para correr 9 segundos. Então é algo que nesse ponto aqui é a pessoa que quando eu leio essa frase aqui, eu penso nele. Penso nele, penso em mim, penso na gente. Porque é uma preparação que é 99,9% do seu tempo de preparação para 10 segundos de glória. Né? Então você vê que a pessoa, aí você fala, nossa, mas eu não estou nem perto de ser um Bolt. Mas o Bolt nem sempre ganhou. Ele é um cara de um país que tem tradição, Jamaica. É um cara que o biotipo é bem abençoado. E ele, se eu não me engano, ele é um dos maiores em altura da competição. Normalmente você vê as pessoas até 1,80m, 85m, muito forte. Ele tem quase 2 metros. E ele teve que se esforçar para entender a aerodinâmica, para romper o vento que pega mais nele. E por que eu estou falando isso? Porque também a gente precisa entrar na forma, né? Se ele entrou na forma, a gente às vezes também tem que entrar na forma. A palavra de Deus ela fala que lá no jardim, a palavra foi: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Conforme a nossa imagem e semelhança. E essa palavra conforme é realmente na forma, né? Na forma de Jesus. Porque se a gente não for na forma de Jesus, a gente não passa, a gente não consegue passar pela mesma cruz por onde ele passou. Então, eu estou dando esse exemplo do Bolt, mas que esse exemplo possa valer para nós, né? Se a gente teve algum momento de indelicadeza com alguém, a gente tem que pedir o perdão. Se a gente não tem sido alguém que tem que andar no padrão que o Senhor pede, não tem problema nenhum, desde que a gente se arrependa. Porque a gente é humano, a gente está aqui, a gente erra, a gente vai errar agora, vai errar amanhã, mas é levantar, bater, limpar a sujeira, arrepender, né? Que é a palavra-chave a primeira palavra do cristão, né? Arrepender e seguir. E depois que a gente segue, o apóstolo Paulo persegue, ele já não está correndo mais agora ele não quer mais correr só, agora ele quer perseguir o prêmio. E quando falo em perseguição, eu também lembro de outras coisas. Não lembro do Bolt, aí eu já lembro de um leão, de um leopardo. Que aquele animal, ele faminto, um animal saindo, e ele lá, principalmente o leopardo. O leopardo, não sei se vocês sabem, irmãos. Se ele der um pique mais demorado que 60 segundos, ele tem um ataque cardíaco. Esse é o guepardo, não? Guepardo. É que o leopardo Guepardo. não corre tanto. Chega a 110 km por hora. E ele tem que chegar no alvo em 60 segundos, porque senão ou ele corta o fôlego dele e a aerodinâmica dele é abençoada, porque o rabo vai impulsionando ele a dar as esticadas dele. Por que eu estou falando isso? Porque ele treina bastante também. Ele não acerta todas. Nem todas as coisas dele é assertivo, mas ele não desiste. Ele vai, porque se ele não conseguir perseguir, ele não acerta o alvo. E em Hebreus 12, 2, fala sobre isso. Se alguém puder ler. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então aqui fala que o Senhor, ele, mesmo sabendo que seria ruim, mesmo sabendo que ele ia passar por grandes momentos até de suar sangue, ele olhou para a cruz não pensando na dor, mas pensando no prêmio, sentando à destra do Pai. E eu não tenho certeza que a maior alegria do Senhor não é sentar ao destra do Pai, mas é saber que Ele vai nos encontrar à destra do Pai, porque foi para isso que Ele desceu. Igualmente, o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da sua soberana vocação, que vem de cima, de Deus por intermédio de Jesus Cristo. O seu alvo revela o resultado de uma nova
vida e por isso o crente se volta para as coisas do céu. Colossenses 3:2. Quem puder. Pensai nas coisas que estão de cima e não nas coisas que estão da terra. Amém. A expressão "a nossa pátria está nos céus" sintetiza bem essa nova realidade. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ao mencionar esta expressão, o apóstolo Paulo mostra que temos uma cidadania celestial. Efésios 2:19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Essa palavra cidadania é algo muito interessante, né? Muito interessante, porque você vê aqui que depois que você entregou a vida, passou por aquele crivo da salvação, aceitou e foi transportado do reino da treva para a luz, o apóstolo fala que você pega um documento, uma cidadania. Aqui é algo espiritual, mas se você for ver hoje, eu quero morar lá na Itália. Você não consegue, porque você não é daquele lugar. Para ir lá, você tem que ser cidadão italiano, você precisa ter algum vínculo, algum descendente, né? alguma ascendência, e graças ao Senhor, nós conseguiríamos ascender ao reino celestial, né? Eu falei isso, irmão, porque eu tenho sofrido para conseguir a minha cidadania portuguesa. Sofrido, faz quase 12 anos que eu tenho tentado, facilitou muitas coisas, houveram muitas barreiras, mas eu não desisti de perseguir o alvo. E eu estou quase chegando lá, falta pouco. Para viver essa plenitude dessa cidadania, o cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, em que finalmente terá o corpo abatido, transformado conforme o corpo glorioso de Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:44, 1 João 3:2. Quem puder ler? 1 Coríntios 15:44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que haveremos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Amém. Glória a Deus. Eu gosto da sua voz, irmão. De verdade. É uma voz do reino dos céus. No trono. Imagina ver essa voz vindo do Senhor, hein? Acho que é algo parecido, irmão. Porque se é a imagem semelhante. Eu só consigo imaginar no dublador do Morgan Freeman. Essa sinopse 1 ficou meio fora desse quadro aí. Mas você está inteiro aí, Lucas? Tá? É assim mesmo? Sinopse 1. É um apoio. Passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus por meio de Jesus Cristo. Aqui o auxílio bíblico que a gente tem é que o significado de Jerusalém para a igreja cristã, Paulo fala a respeito de Jerusalém que é de cima, que é a nossa mãe, Gálatas 4:26. O livro de Hebreus indica que, ao virem a Cristo para receber a salvação, os crentes não chegaram a uma montanha terrestre, mas ao Monte Sião, e é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Hebreus 12:22. E ao invés de preparar uma cidade na terra para os crentes, Deus está preparando uma nova Jerusalém. Amém? Eu vou voltar para cá agora, porque pode deixar ele. Pode deixar ele agora. A segunda parte, irmãos, ela fala sobre a descrição do céu, segundo o apóstolo. Pode ir, irmão. A próxima a gente faz igual o reverendo Dias Lopes, troca de câmera assim, né? A gente põe 3 câmeras e a gente vai fazendo. Então vamos lá.
voltando aqui, a descrição dos céus, segundo o livro de Apocalipse, o primeiro ponto é que um novo céu e existe uma nova terra. Depois da abertura dos 7 selos, conforme a Apocalipse 6, que predomina a desordem da tribulação e do juízo, o quadro revelado na sequência é um novo estado eterno. O apóstolo João diz que no primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Esse céu também é Uranos. É o espaço astronômico que não se trata de habitação eterna de Deus. Então o apóstolo contempla um novo céu. Lá em Apocalipse 21:1, o adjetivo grego kainos é para novo, que aparece no texto, trazendo a ideia de um novo respeito à forma de fresco, recente, não usado. Nesse sentido, seria um lugar novo, incomum, desconhecido. Isaías profetizou a criação de novos céus e a nova terra em Isaías 65:17. Eu vou ler isso aqui. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Ou seja, vai estar igual quando o pastor foi pegar o carro lá na concessionária, lá no abriu, aquele cheirinho de coisa nova, maravilhosa. O céu vai ser assim. Nós vamos abrir o nosso convite do casamento. A Camila escolheu o versículo, que é aquele nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? E aí a gente começa a pensar, né? Você já viu o mar abrir? Moisés já viu. Você já viu o céu parar? O sol parar? Josué viu. Você já viu o Jesus andando sobre as águas? Pedro andando sobre as águas? Não, a gente se alegra com Machu Picchu, Bora Bora, Polinésia, e a gente fica, nossa! Mas a Bíblia fala que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não tem como a gente imaginar o que Deus tem preparado para nós. Não tem como preparar. Porque aqui fala o seguinte: pois eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Ou seja, tudo vai ser novo. Eu anseio por ver isso, irmãos. Não quero agora não, porque se quem quiser também, eu não estou muito negociando essas coisas não. Eu deixo Deus conduzir tudo. Mas é algo que me intriga. Eu não sei vocês, mas me intriga. Me intriga muito. Ainda mais que eu gosto de ciência, e eu sei que a ciência não tem nada a ver com a fé. Ela vai totalmente ao contrário, né? E você achar que dentro nós estamos uma poeirinha no meio de um universo desse tamanho, e aqui a gente consegue tanta coisa, e aqui Deus escolheu para nascer, morrer, ressuscitar, e se você ficar pensando nisso, você fica meio doido. Então é um negócio que não dá para penetrar na mente humana, assim. Não dá, por mais que a gente tente ver filme, por mais que a gente tente imaginar, não dá para ver. Então eu fico muito curioso de saber aquilo que o Senhor tem. Me permita não discordar, mas complementar. Por favor. Até para você, cientista, pensar em comprovação, você precisa crer, você precisa ter fé. Com certeza. Então a fé é a base de tudo. Exatamente. Eu falo isso porque o que acontece? Muitas vezes o físico, o astrofísico, esses caras aí, eles querem algo muito concreto. Um átomo X, Y, Z precisa ter daquele ponto para fazer aquilo para o negócio acontecer. A fé não precisa nada disso, você só precisa crer. Aliás, o Einstein não gostava de física quântica porque não tinha essa resposta. Por isso que ele brigou com o Oppenheimer. Exatamente. Porque ele não gostava de física quântica porque ele achava tudo muito mágico, muito religioso. Exatamente. Desses dias eu vi um shorts, né, no podcast aí, e o Serjão dos Foguetes lá, que não acredita, né?
Ele fala que ele não acredita, mas... Ele fala. Mas ele, no fundo, não tem como, porque a criação, ela denuncia que tem um Deus por trás disso. Mas, voltando no assunto e não tentando sair muito do contexto. Ele pegou e falou, por que eu vou... Um rapaz muito simples, assim, né? Muito simples. Por que você acredita em Deus e eu não acredito em Deus? Ele falou assim, porque você é físico, cara. Se você tiver uma comprovação que H2O vai dar um elemento que vira água, você bateu o martelo. Agora, eu para entender que veio um Deus que desceu do céu é muito mais difícil. Então, eu prefiro crer na dificuldade do que você crer nessa coisa que é comprovada. Né? Então, assim, eu achei muito doido. E os caras quiseram abençoar esse rapaz, eu não sei o nome dele, talvez ele é bem pequenininho, moreninho, do Nordeste, e ele tem uma obra, e a galera na live falou, não, quero o pix desse cara aí. E começaram a pingar o pix no cara, e o cara nunca arrecadou nada, e ele tá fazendo um super projeto lá, cristão, lá no... Vai saber a oração que ele fez. E depois eu vou pegar o nome dele pra vocês compartilharem, porque vale a pena, o rapaz é jóia. Nós falamos, né? Exatamente. Número 2 aqui. A linda cidade como a nossa nova morada. No versículo 2 de Apocalipse 21, o apóstolo João faz menção da descida da cidade santa e somente a partir do versículo 9 ele começa a descrever a beleza dessa cidade. Por meio de passagens do Novo Testamento, a Nova Jerusalém não pode ser descrita como morada de Deus, a pátria dos salvos, lugar em que os santos habitarão, em Hebreus 12, 23, Gálatas 4, 26 e Filipenses 3, 20. Assim nós cremos e afirmamos que essa linda cidade será um lugar em que Deus e o Cordeiro são o seu templo, e a glória de Deus iluminará, o Cordeiro será a sua lâmpada. A Nova Jerusalém não haverá dor, tristeza ou sofrimento. Está lá em Apocalipse 21, 4. Além disso, depois da ressurreição, Apocalipse 24, e quando todas as coisas forem consumadas, essa Jerusalém celestial descerá do céu e ficará para sempre na nova terra. O apóstolo João descreve a Nova Jerusalém celestial como um lugar de remidos, que habitam a gloriosa cidade. Portanto, para nós, a visão descrita em Apocalipse 21 refere-se ao céu como a eternidade, a Nova Jerusalém como a nova cidade e o novo lar criado sem pecado, onde a bem-aventurança eterna sempre será desfrutada pelos santos para todo o sempre. Sinopse 2. A Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos santos, lugar em que os santos habitarão. Parte 3. O céu, o fim da jornada cristã. Estaremos onde Deus está. Em Apocalipse 21, há uma concretização da jornada cristã, em que o crente estará onde Deus habita. Conforme nosso Senhor disse que viria e nos levaria para estarmos com o Pai, em João 14, 3. Nesse lugar habitaremos com Deus em seu tabernáculo, pois nós seremos o povo e Ele o nosso Deus. Apocalipse 21. Tudo isso se torna realidade no futuro, quando a nossa união com Deus se dará sem impedimento, cumprindo toda a expectativa do Antigo e do Novo Testamento. 2. As lágrimas cessarão. Uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos é que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Essas lágrimas simbolizam tristeza, sofrimento, tragédias humanas e outros diversos males que não terão lugar para essa nova realidade, pois todas as primeiras coisas são passadas. Tudo isso será possível porque haverá também uma transformação no mundo físico, de modo que será inteiramente transformado e liberto da corrupção. Como Paulo esclareceu a respeito da redenção do mundo material em Romanos 8, 21. Terceiro e último tópico. O céu como repouso eterno. A expressão repouso não tem a ver com tédio, pois no céu haverá constante atividades. Adoração, como está lá em Apocalipse 19, serviço, como está em Apocalipse 22, 3, ilimitada aprendizagem, como diz em 1 Coríntios 13, 12. Trata de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente.
Por isso, quando afirmamos de que o céu será um lugar de repouso ou de descanso, é pelo fato de que o crente descansará das suas fadigas, cansaços, exaustões presentes nos dias de hoje. Estaremos plenamente satisfeitos em comum uns com os outros e com o nosso Senhor. Esse é o lugar de repouso, é o fim da nossa jornada cristã, é a experimentação da morada dos remidos. Por todos, nossa vida cristã atual deverá ser vivida com a mente montada pela realidade do céu, como a verdadeira esperança. O céu é um lugar de repouso, é o fim da nossa carreira espiritual. Para concluir aqui, irmãos, para viver na esperança celestial, é preciso nascer de novo, viver em Cristo, transformar a mente, precisando ter uma nova natureza. Sem isso é impossível crer nas coisas espirituais, pois só podem ser discernidas espiritualmente. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu da glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. Queria que vocês fechassem os olhos. Queria que vocês tentassem imaginar aquilo que o Senhor tem preparado aqui para nós. A Bíblia já falou que é algo que a gente não consegue imaginar, mas eu queria fazer um exercício com vocês. Que vocês não visualizem, mas que pelo menos vocês sintam a presença do Senhor. Eu queria que você ouvisse esse louvor, irmãos. Eu queria que você visualizasse desde o momento que você nasceu as dificuldades na sua mocidade, talvez relacionamentos que você teve que presenciar com seu pai, com sua mãe, amigos vindo e indo, doenças na família, pessoas vindo, aparecendo e morrendo, familiares deixando saudades. Quero falar algo para vocês. Durante todas essas dores que vocês viveram, talvez estão vivendo hoje, como desilusões familiares, algumas crises sentimentais, falta de comida, de dinheiro, de emprego, talvez depressão, talvez alguma outra doença, talvez alguma questão que você acha que perdeu a esperança, ou você acha que Deus não está olhando para você, ou que você está esquecido, que os problemas buscam a te cercar. Quero falar algo da parte do Senhor. Desde quando você nasceu, desde quando você colocou a primeira mamadeira na sua boca, desde a primeira palavra que você falou para seu pai, para sua mãe ou para quem te criou, desde a primeira comida que entrou na sua boca, desde o primeiro emprego, desde o primeiro salário, desde a primeira dor, da primeira decepção, eu quero te falar que o Senhor, Ele está, Ele esteve ao seu lado em todos estes momentos. Porque esse Senhor, Ele tem como nome de Emanuel, Ele é o Deus conosco. E muitas das vezes, o diabo ele vem querer soprar nos nossos ouvidos que nós estamos sozinhos, que nós estamos abandonados. Ele tira as nossas forças para que a gente não possa concluir a corrida que nos foi chamado. Por isso que o apóstolo Paulo fala que precisamos correr e tirando esses pecados, esses embaraços que tenazmente grudam na gente, tentando nos impedir de avançar. Eu quero declarar que no dia de hoje, se existe algum peso, se existe alguma amarra, alguma coisa te prendendo, seja falta de perdão, seja falta de esperança, seja falta de fé, eu
Eu quero declarar que o Senhor, nessa noite, Ele está soltando todos esses nós. Ele está tirando toda a sujeira, toda a poeira. Ele está trocando o jugo. Assim como diz na sua palavra, traz o seu jugo que é pesado e toma o meu que é leve. Eu quero te dar o meu que é leve. Deixa que eu carrego por você assim como eu te carreguei. Naquelas 38 chicotadas que eu tomei. Eu fiz tudo. Eu que faço todas as coisas. Vocês só precisam continuar. Continuar com a esperança e crendo que eu estou no controle de todas as coisas. Eu estou no fim dessa linha de chegada, que vocês não sabem o dia, mas eu estarei lá esperando uma coroa, para te coroar, que ao que vencer, Ele estará comigo. Quero declarar que cada um de nós, essa noite, a gente possa sair daqui renovado, não olhando para os motivos naturais, porque pelos motivos naturais nós não vamos andar para frente. Mas que nós possamos olhar para o consumador e autor da nossa salvação e crer que Ele trabalha, Ele não dorme, Ele não está no repouso, Ele está trabalhando para que ainda entraremos nesse repouso, que virá junto com essa nova Jerusalém que descerá dos céus. O Senhor é a nossa única esperança, Pai. Nós não temos esperança nos governantes. Nós nem somos a nossa esperança. Muito pelo contrário. Nossas obras são trapos de imundícia. Nós não somos bons, como aquele jovem rico falou. Só o Senhor é bom. E que o Senhor seja a nossa prioridade diante das dificuldades, diante de tudo aquilo que nós temos vivido, diante dos nossos governantes que têm feito tem feito, durante essas guerras que nós temos visto se levantar, pessoas não se respeitando nos empregos, famílias não se respeitando dentro das casas, as pessoas que querem viver estão condenadas à morte, as que querem morrer com depressão, valores invertidos. Nós não temos esperança nesse planeta, Senhor, mas não deveríamos ter, porque o mundo jaz no maligno, o Senhor já disse isso. Em Mateus 24, o Senhor fala que nós não precisamos ficar preocupados com guerra, porque é o início de todas as coisas. Não vos assusteis. Que nessa noite nós possamos dar mais um passo em direção a Ti, Pai. Que nós não nos desviamos nem para a direita nem para a esquerda. Não importa a forma que o diabo possa nos seduzir. Nós estamos com olhos fitos no Senhor, olhando somente para frente e crendo que o Senhor é a nossa salvação, é o nosso gozo, é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio, é tudo aquilo que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada que não seja o Senhor. Amém. Irmãos, quiserem completar algo, falar alguma coisa? Não, amado, só nos resta uma coisa. Vamos ficar em pé.